No domingo passado, meus amados e minhas amadas, nós vimos sobre como Jesus nos libertou, detalhe a detalhe. Vimos também sobre o que é essa redenção. Redenção, amados, é a doutrina que fala sobre o pagamento feito com o sangue de Jesus Cristo, para nos resgatar das garras de Satanás, nos dar livre e nos dar liberdade total. Então, na vida de quem opera a redenção, já não há nada por se pagar. Na vida de quem opera a redenção, os pesos dessa pessoa, Jesus levou. Na vida de quem opera a redenção, já não há libertação para se fazer. Ao menos que essa pessoa não tenha recebido Jesus. Mas quando você recebe Jesus, essas três coisas acontecem. O preço foi pago. O preço foi pago. Eu explicava no domingo passado como é que isso aconteceu. E mostrei algo que eu vou voltar a mostrar hoje para que vocês estejam enquadrados. Levíticos 17 e 14. A Bíblia diz que a vida de uma pessoa está no seu sangue. Então, como Jesus Cristo veio dar a vida dele por nós, porque Adão pecou, então tinha que ser um homem também, para resgatar-nos das mãos do diabo. E Jesus Cristo veio fazer isso. Ele não podia fazer isso estando no céu apenas. Ele tinha que fazer isso dando a vida. E a vida dele está no sangue. Por isso é que até hoje, quando se vai fazer uma obra satânica, se pedem as galinhas e se corta o pescoço para se tirar o sangue. Aquele sangue normalmente representa a vida de alguém. Aquele sangue normalmente representa a vida de alguém. Quando alguém vai pedir assim para fazer algum mal ou alguma coisa assim, o feiticeiro diz: traz-me uma galinha. Há alguns até que dizem: bebe sangue. Por quê? Porque daquela maneira está a anular a vida, porque a vida está no sangue. Veja, pois a vida de toda a carne é o sangue. Só que Deus é Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então algum desses deuses tinha que chegar aqui para derramar sangue. Deus Pai não dá porque é Espírito. Deus Espírito não dá porque tem sangue, porque não tem sangue. Mas o Deus Filho pode se fazer homem e ter sangue. Então desceu o Deus Filho. E o Deus Filho, a Bíblia diz em João 1,14, o verbo se fez carne. Esse verbo era o que estava com Deus. Primeiro põe João 1,1, amém? Primeiro põe João 1,1. Jesus sempre estava com a palavra. Jesus não nasceu quando veio na terra, amém? Sempre estava com Deus. Mas quando foi preciso derramar sangue, a palavra, a palavra se fez carne. Eu podia já entrar aqui em outra coisa, mas ainda não dá, tenho que me concentrar. Se a palavra se fez carne, quer dizer que a palavra pode trazer coisas à existência. E essa palavra que nós usamos como nosso manual. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, na verdade, quem morreu na cruz foi Deus. Alguém está comigo? Agora vai para o 14, João 1,14. E a palavra se fez carne, aquela mesma palavra que estava com Deus, agora se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, ou seja, vimos a palavra que estava com Deus, agora está em forma de pessoa. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que eu quero que vocês marquem aqui é que a palavra se fez carne. Se fez carne é porque tinha sangue. Então o objetivo sempre foi alguém derramar sangue. E para alguém derramar sangue, a palavra que era Espírito tinha que se fazer carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa mesma palavra que se fez carne, Hebreus 9:11, tinha que se entregar para morrer. Tinha que se entregar aonde? Normalmente
quando se ia fazer perdão dos pecados, levava-se um cordeiro. E tinha um tabernáculo. O tabernáculo era o lugar em que o cordeiro era entregue. E levava-se tudo isso no tabernáculo. No tabernáculo tinha o lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio. Lugar santíssimo, lugar santo e o pátio. A mestela. O lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio. Só que Jesus, quando foi no caso oferecer, ele não levou nem o cordeiro, nem tabernáculo algum civil. Pastor, por quê? Porque ele próprio era o cordeiro. E pela primeira vez na vida, ele próprio era o tabernáculo. Quando Abraão ia entregar seu filho, ele disse: pai, e o filho perguntou: pai, veja aqui todas as coisas, está onde o cordeiro? Abraão respondeu ao seu filho: Deus proverá. Glória a Deus que Abraão é pai na fé. Abraão estava a dizer ao seu filho que até para nós, até para as gerações futuras, Deus iria prover um cordeiro. Tanto é que logo a seguir apareceu um cordeiro que não foi Abraão que trouxe, e que foi aquele que foi imolado. O que eu quero dizer? Veja, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Deus nos perdoou os nossos pecados e Deus vai nos fazer agora algo novo. Mas Jesus Cristo era o único sacerdote que era dos benefícios passados, presentes e futuros. Por isso é que hoje nós vimos antes e depois de Cristo. Não tem nenhuma pessoa na história que a Bíblia lhe referencia antes dele nascer, ele referencia também depois de ele viver e ainda lhe referencia depois de ele morrer. Jesus é poderoso, amado. Quem fala não tem nada para pregar em Jesus, tem que estudar bem a palavra. A sério. A sério. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote, dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Ou seja, normalmente encontravam um tabernáculo, mas no caso dele, ele mesmo adentrou, ele mesmo preparou um tabernáculo maior e um tabernáculo mais perfeito. Alguém poderia perguntar assim: esse tabernáculo é aonde? É qual? Ele estava a falar dele mesmo, porque ele seria o único tabernáculo que iria viver, que iria existir antes dele, que iria existir depois dele e que iria existir no momento em que ele estava. Ele estava a falar de um tabernáculo que não seria destruído por causa das guerras. Por quê? Porque cada vez que Israel foi invadido, tabernáculos foram destruídos. Cada vez que Israel foi invadido, foram reconstruídos vários. Mas ele estava a dizer: eu, Jesus Cristo, sou o tabernáculo que nunca será destruído. Serei eterno de geração a geração. Vocês não vão mais precisar ir entrar numa igreja para pedir sacrifício. Eternamente vocês estarão em mim. Um tabernáculo maior e perfeito, era isso que ele estava a dizer. Ele mesmo preparou o maior e mais perfeito tabernáculo. Cara. Sabem qual é esse tabernáculo, amado? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse tabernáculo é Ele. É Ele. Não construído por mãos humanas. Os tabernáculos anteriores eram construídos por pessoas. Os tabernáculos anteriores eram construídos por mão de pessoas. Mas esse tabernáculo que era ele próprio, não foi construído por mãos humanas. Como assim, pastor? A palavra se fez. Quem lhe fez? Se fez carne. Todos nós nascemos aqui com alguma junção. Mas esse tabernáculo não entrou em mãos humanas. É isso que ele estava a dizer. Não veio de homem. Não veio de pessoa. Não construído por mãos humanas. Isto é, não pertencente a esta criação. Amém, Joy? Não pertencente a esta criação. Ou seja, os outros tabernáculos pertencem a essa criação. Os homens é que construem. Essa igreja aqui, se fosse tabernáculo, nós é que estamos a construir. Mas ele está a dizer: esse tabernáculo que sou eu, não foi construído por mãos humanas. Por isso é que é maior e perfeito. Os tabernáculos foram destruídos, caíram em desuso. Se esses outros tabernáculos chegou a um tempo, não batiam mais. Esse aqui é eterno.
entregou. Para quê? Ou seja, aqui já está falando. Enquanto nos outros vocês levavam oferta, o sangue em algum tabernáculo. No meu caso, vocês não vão levar o sangue em nenhum tabernáculo. Porque eu sou o tabernáculo. Eu sou o tabernáculo. A seguir avança. Agora falta o cordeiro. Bora. Não por intermédio de sangue de bode. Ou seja, não vou levar bode. Não vou levar novilhos. Ou seja, não vou levar nenhum animal. Porém, mediante meu próprio sangue, eu vou entrar no Santo dos Santos de uma vez por todas. Os vossos sacerdotes entravam uma vez por ano, desde que Adão caiu. Os vossos sacerdotes tinham que entrar uma vez, a outra. Ainda há alguns sítios que se prega, quando você peca, tem que levar uma oferta a Deus. Se você faz isso, você está a anular isso. Você pecou, você tem que trazer uma oferta. Tem que dar algo no homem de Deus para orar por você, para perdoar. Se você faz isso, você está a anular isso. Porque o nosso verdadeiro sacerdote não precisa entrar várias vezes para nós recebermos perdão eterno. Ele entra apenas uma vez por todas. Ai. Calma, será que eu posso explicar bem isso para você entender? Posso entender? Se o pecado, se a morte vem do pecado, e por causa disso nós temos que sempre pedir perdão para que as consequências do pecado não vigorem. Aí entra a destruição, aí entra macumbarias, aí entra prisões. Isso quer dizer que Jesus, uma vez por todas, eliminou macumbarias na tua vida. Uma vez por todas te libertou da depressão. Uma vez por todas te libertou do medo. Uma vez por todas te libertou da perseguição. Isso quer dizer que quando alguém tiver a te perseguir, agora Ele já te libertou de qualquer macumba, uma vez por todas. O fato de você sentir os inimigos a virem várias vezes, os inimigos podem atacar várias vezes, mas Ele liberta uma vez por todas. Uma vez por todas. Conquistando eterna liberdade, eterno alívio, eterno pagamento do preço de algo. Imagina. E aqui começo agora a entrar na mensagem de hoje. O que significa a redenção? O que significa a redenção? Se Ele pagou um preço para nós, e esse preço foi eterno, então esse pagamento já contou uma vez para todas. Significa alívio, então nós estamos aliviados uma vez por todas. Significa libertação, nós estamos libertos uma vez por todas. Quando você paga a ZAP termina. Você tem que renovar. Você vê, não tem sinal. Tem que pagar de novo. Agora imagine um pagamento. Somebody, alguém aqui? Então Nilson, seja bem-vindo. Imagine um pagamento vitalício da ZAP. Você vai ficar como? Aqueles que ganham naqueles concursos ali da ZAP, eles recebem um ano grátis. Quer dizer que um ano, ZAP não é assunto deles. Um ano, ZAP não é assunto deles. Por quê? Porque o pagamento foi de um ano. Agora, Jesus Cristo, se fosse ZAP, não nos pagou ZAP de um ano. Não nos pagou ZAP de um ano. Não nos pagou ZAP que depende do homem de Deus. Não nos pagou ZAP que depende do lugar em que nós vamos. Nem do que nós vamos fazer mais para merecer. Não. Nos pagou ZAP vitalício. Agora, nesse lugar onde está ZAP, coloca cura. Não nos pagou cura de um ano, nos pagou cura eterna. Não nos pagou saúde divina de um ano, nos pagou saúde divina eterna. Não nos pagou saúde divina de um tempo, nos pagou saúde divina eterna. Não nos pagou libertação de uma semana, nos pagou libertação eterna. Não nos pagou felicidade de 3 dias, apenas quando o tempo inteiro, nos pagou felicidade eterna. Não pagou paz de 3 dias, pagou paz eterna. Então a tua paz não depende das pessoas, depende do que Ele fez de pagamento eterno para você merecer. Mesmo que você ouvir barulho de tiro, não quer dizer que a paz em você está a tremecer. Não, o mundo está a tremecer, mas você não.
Você não. Redenção eterna quer dizer isso. Muito obrigado. Vamos levantar muitas vezes hoje. Mas sintam-se à vontade. Até para dar cambalhota. Até para dar cambalhota. Porque essas são as coisas que nós precisamos celebrar. Quando nós celebramos essas coisas, nós envergonhamos Satanás. Você entende que a tua felicidade não depende de alguém gostar de você, porque foi pago eternamente. Foi pago eternamente. Se você saiu das guerras, se você saiu das trevas, treva é onde está tudo que vem do diabo. Treva onde está doença, medo, ansiedade. Treva onde está a não aceitação, baixa autoestima. Treva onde está a autorrejeição. Treva onde está o espírito de morte. A Bíblia diz que Jesus pagou um pagamento eterno para você não entrar lá mais e para as trevas não terem mais direito em você. Por isso é que você pode se levantar e você tem autoridade de dizer: espírito de medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não precisa que eu vá fazer isso por você. Porque a redenção eterna não foi para mim sobre você, foi para ti em Cristo Jesus. Primeiro significado da redenção: pagamento eterno com o sangue de Jesus. Para que você saia das trevas. O diabo te prendia nas trevas. Jesus chegou: o que é preciso? O diabo disse: é preciso um sangue melhor do que o meu. É preciso um sangue melhor do que o meu. É preciso um sacrifício melhor do que o meu. Jesus olhou para Adão. Não dava para ser o sangue de Adão, porque Adão já se tinha desviado. O sangue de Adão era igual ao do diabo Satanás. Não seria suficiente. Ele olhou: quem nós enviaremos? Até que profeticamente nós ouvimos: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que estava a dizer isso? Era o próprio Deus. Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo. Deus Filho dizendo: eu vou se fazer carne, porque Pai, o teu sangue é suficiente para libertá-los. Na terra não tem ninguém que pode lhes libertar, porque sangue de bode não é suficiente. Sangue, quando a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, toda a criação foi amaldiçoada. Toda a criação, quer dizer que até animais. Por isso é que os animais que não eram ferozes se tornaram ferozes. Por isso é que vocês veem aqueles bonecos, aqueles diziam, Adão a brincar com os leões. Era suposto ser assim. Era suposto ser assim. E Jesus veio com seu sangue, pagou. Com seu sangue pagou. Esse é o primeiro significado, meus amados e minhas amadas, da redenção. Pagou para quê? Nós já vamos ver. Mas eu só sei que hoje você vai sair daqui com uma noção de libertação incrível. Você vai entender que você já não depende de nada nem de ninguém. Aquelas pessoas que dizem: não, eu dependo da minha tribo tem sorte, minha tribo não tem sorte, minha tribo está nas trevas. Não, isso aqui veio da minha mãe, veio do meu pai. Isso aqui, calma, vai ver já o que Jesus pagou. Vá comigo no livro de Apocalipse, muito rapidamente. Você vai entender um mistério aqui poderoso. Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9. Alguém está sendo abençoado aqui? Se Ele nos libertou das trevas, quer dizer que Ele nos tirou da obscuridade. Onde fazem feitiçaria, é de onde Ele nos tirou. Onde fazem macumbaria, talas, é de onde Ele nos tirou. Onde amarram vida, é de onde Ele nos tirou. E pagou o preço com seu próprio sangue. Apocalipse 5:9. Veja, a Bíblia fala sobre um episódio que aconteceu no céu. A Bíblia fala sobre um episódio que aconteceu no céu. Podes recuar no 8. Pode recuar no 8, por favor. E assim que recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro estava a pedir. Chegaram num ponto em que precisavam abrir selos. Só que não tinham ninguém capaz de abrir selo. Por quê? Porque não tinha ninguém digno. Selos representam coisas que foram fixadas. Selos representam coisas que foram fixadas no reino do Espírito. Não tinha ninguém com habilidade para abrir. E assim que recebeu o Jesus Cristo, e assim que recebeu os 4 seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, o Cordeiro que é Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, daquilo também estavam as orações dos santos. Só o Cordeiro também que poderia receber as orações dos santos, porque
único digno. Isso aqui só nos mostra aqui, deixa eu fazer um parênteses, não para de orar. As nossas orações estão aqui, estão nessas taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações são eternas. Toda oração que você faz está no céu até agora registrada em algum momento. Jesus vai pegar nessas orações. Quando eu falar sobre escatologia, um dia eu vou explicar melhor sobre isso. Avança. E eles cantavam um cântico novo. Quando viram o Cordeiro, que é Jesus Cristo, isso é na glória. Aí ele já não tinha apenas túnica. Aí ele tinha olho que brilha como fogo, rosto que brilha mais do que o sol, pés como latão reluzente. Aí ele tinha cinturão de ouro. Aí ele era cheio de glória, cheio de glória. Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com sangue. E com teu sangue, compraste para Deus. Compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Com o sangue dele, comprou para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Então não importa qual seja a tua tribo, ele te comprou. Se és Kyoko, se és Bakongo, se és Ovibundo, se és o quê, ele te comprou. Não importa qual seja a tua língua, pastor, não falam português. O preço com que ele comprou fala todas as línguas. O preço com que ele comprou fala todas as línguas. O preço com que ele comprou fala todas as línguas. Fala português, inglês, Ovibundo, fala Kyoko, fala todas as línguas. Só basta você crer. Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então não importa o que fazem na tua tribo, o tipo de treva da tua tribo, o preço do sangue dele foi suficiente. Não importa o tipo de língua que falam na tua tribo, no lugar em que você está, o preço do sangue dele foi suficiente. Não importa que tipo de povo a tua família é, se é um povo próspero, se é um povo rico, se é um povo pobre, se é um povo esquecido, se é um povo lembrado, o preço do sangue dele serviu para te resgatar de lá. Não importa a nação em que você está, se é uma nação que desaparece 7 milhões de kwanzas, não importa a nação em que você está, se é uma nação que a cada semana tem uma fofoca nova, não importa a nação que você está, o preço do sangue dele foi suficiente para te resgatar das trevas de Satanás. Isso quer dizer, meus amados e minhas amadas, isso quer dizer que o nosso bem-estar não depende da nossa nação, não depende do nosso povo, não depende da nossa tribo, nem da nossa língua. O nosso bem-estar vem de Cristo Jesus. Nunca mais diga que você está condenado como está condenado uma certa nação, como está condenado um certo povo, como está condenado uma certa família. Nunca mais diga isso, pastor. Na minha família, todos que nascem nunca casam. Come on. Na tua família estavam sob o jugo da treva. Só que desse jugo você foi liberto pelo sangue de Jesus. Por isso é que ele disse: toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Para que você não tenha desculpa, não, isso é da minha família. Se for família, está em alguma tribo. Se for família, está em algum povo. Se for família, fala alguma língua. Se for família, fala, está em alguma nação. Isso quer dizer que não importa. Pastor, isso tem a ver com a minha empresa. Se for empresa, está em alguma nação. Se for empresa, está em algum povo. Pastor, não. Isso tem a ver com a realidade social em que eu estou. Se for uma realidade social, está numa nação, fala uma língua, está aglomerado em algum povo. O que eu quero dizer com isso? Não há nenhum canto que escapou do preço do sangue da redenção. Não há nenhum canto, não há nenhuma coisa que escapou. Não há nenhuma coisa que escapou. Para de dizer que alguma coisa sobre você depende do diabo. Para de dar props ao diabo. Para de dar poder ao diabo. Eu disse, nada sobre nós mais está na mão do diabo. A única coisa que está na mão dele é o que nós deixamos na mão dele. Nada sobre nós mais. Eu estou a repetir sempre, nada sobre nós está na mão do diabo. Eu posso ter orado e não sentir nada. Não é diabo que impediu minha oração. Só preciso crescer na minha fé. Eu posso ter orado e não sentir nada. Não são demônios, eles não podem mais fazer isso. Eu posso ter chegado aos 27 anos, ainda não casei. Não é ele que está amarrando meu casamento. Quero terminar a faculdade. Come on, alguém pode dar um glória a Deus. Não. O pagamento foi feito. Eu posso estar sentindo dor, não estou amarrado. Vai passar. Não vivo pelo que sinto.
Posso nascer numa família que ninguém é próspero. Esperem, está a vir alguém. Está a vir alguém. Está a vir alguém. Está a vir alguém. Não vim de uma família próspera, mas esperem, olhem bem para mim. Vou criar a família próspera. Vou criar a família próspera. Não entrega na mão do diabo. Como é que você está entregando na mão do diabo? Quando a Bíblia diz redenção foi eterna, isso quer dizer que toda a treva, para toda a treva que podia operar na nossa vida, Jesus pagou um sangue para que não opere mais. E onde não está a operar treva, está a operar o quê? Me digam vocês. Luz. Luz. E a Bíblia diz no livro de João 1,5. João 1,5, a Bíblia diz: e as trevas não prevaleceram sobre a luz. Não prevaleceram sobre a luz. Amado, o teu problema não é treva. O teu problema é que você não acende a tua luz. You know? O teu problema não é treva. O teu problema é que você não acende a tua luz. Pastor, como é que a luz se acende? A luz se acende pelo conhecimento da palavra. Quando você entra, quando a luz do entendimento da palavra chega em você, se acende algo em você. E nesse ponto, você não começa mais a ter medo dos bruxos e dos demônios. Eles começam a ter medo de você. Eles começam a ter medo. É esse ponto que bruxo aparece à noite. Em vez de você, sai em nome de Jesus. Sai então. Em vez de você falar isso, você dorme. Ou vais ficar aí? Tá bem. Não tens poder, sabes, né? Amado, vamos confessar uma coisa. Vamos confessar uma coisa que tenha chamado. Eu já não acordo mais à noite por causa de demônio. Porque eu sei que eles sabem quem eu sou. Eu vejo vultos, presenças demoníacas, sobretudo antes de momentos especiais. Eu vejo e percebo. Eu sei por quem sou perseguido, natural e espiritualmente. Sei, me move amor, porque eu opero pelo amor. E até pessoas que desejam me falar mal, Deus usa a boca deles para me falarem bem em público. Amém? No privado, eles falam mal, mas no público, não. Pastor Júnior, não. Eu também, tipo nada também. Por quê? Porque chega a um nível de liberdade no espírito, a um ponto, meus amados e minhas amadas, que você percebe que o diabo perdeu o poder. E é nesse ponto que Deus quer que nós nos movamos. O preço foi pago. E o preço desse pagamento não foi um sangue qualquer. A Bíblia diz, não foi por coisas corruptíveis, mas pelo sangue puro e incontaminado. Sabem por que é importante dizer isso? Porque se fosse um sangue que não fosse puro, ou que podia perder o valor, talvez o diabo podia voltar a ter poder. Por isso é que a Bíblia faz menção com sangue puro e incontaminado. Até agora, o preço está ali dado como um sangue puro e incontaminado. Vem gerações, continuará sendo um sangue puro e incontaminado. Enquanto o sangue for considerado puro e incontaminado, então quer dizer que a redenção continua sendo eterna e o pagamento não pode ser anulado. Por isso, amados, não aceitem qualquer coisa que tire Jesus do meio. Sem Jesus no meio, não é cristianismo. Sem Jesus no meio, é religião. Às vezes, pessoas tiram Jesus e colocam a imagem dele um pouco. E essas pessoas podem fazer grandes trabalhos, mas não vão viver para Cristo. Não vão ter o brilho de Cristo. Não vão ter a glória de Cristo. Porque a glória de Cristo vem de você receber o trabalho que foi feito pelo sangue de Cristo. Não o trabalho que é feito por homens. Não tira Cristo da tua vida. Sítio que você está vendo que Cristo é só enfeite, sai rápido. E se não tem Cristo, então já deverias ter saído. Sai rápido. Porque aí, onde algumas coisas satânicas não vão parar. É ali onde até na própria igreja vão se meter tala. Porque a própria igreja ainda está sob a treva.
Não vê o lugar em que você vai adorar com base na beleza, no tamanho ou alguma coisa, não. Vê em que nível de graça se está a operar. Porque o manto que tiver sobre aquele lugar vai cair sobre você. Vai cair sobre você. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Ainda pelo seu sangue, amados, por esse pagamento. Efésios 2:13. Efésios 2:13. Por esse pagamento, amados e amadas, fomos aproximados. Para de pensar que você está longe de Deus. Ninguém aqui está longe de Deus. Algumas pessoas, quando pecam durante muito tempo, dizem assim: estou longe, sinto-me longe. O fato de você se sentir longe não te leva para longe de quem pagou o preço para que você tivesse. Veja, anteriormente, 6, acho que é 2:6. Efésios 2:6. Não, 2:6 não, 2:13. Todavia, agora em Cristo Jesus. Começa no 12. Estáveis naquela época sem Cristo. Quando vocês não tinham Cristo, estavam naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados de todas as bênçãos que o povo de Israel mereceu e recebeu. Estranhos às alianças da promessa, ou seja, estranhos a toda a promessa que Deus fez a Abraão, antes de nós termos Cristo. Estranhos a toda a promessa que Deus fez a Abraão. Sem esperança e sem Deus neste mundo. Antes não havia nenhuma esperança sobre vocês. Agora Cristo em vós. Agora Cristo em vós. Agora Cristo em vós. A esperança da glória. Sem esperança, sem Deus no mundo. Antes vocês estavam sem Deus no mundo. Agora vocês são a casa de Deus nesse mundo. Alguém está aqui? Antes vocês estavam sem Deus no mundo. Agora vocês são a casa de Deus nesse mundo. Alguém aqui? 13, bora. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, antes sentíamos longe, pastor, agora foram aproximados. Foram aproximados. Não te aproximaste. Alguém está aqui? Não te aproximaste. Não te aproximaste. Então não depende do que você vai fazer. Só depende da fé. Não te aproximaste. Alguém te aproximou. A Bíblia diz claramente: fostes aproximados. A Bíblia não diz se aproximaram. Alguém está aqui? Então, quer você queira ou não, sinta ou não, saiba ou não, entenda ou não, perceba ou não, foste aproximado. Você pode não estar perto dele, mas ele está próximo de você. Você pode não estar perto dele, mas ele está próximo de você. Pastor, o que é que permite isso? O sangue. O sangue. O sangue. O sangue. O sangue. Então você que está à espera que todos os seus pecados, está à espera de acabar de pecar, para se aproximar, deixa-me te dizer uma coisa: foste aproximado. Você que está à espera de acabar de te perdoar, você próprio para te aproximar, deixa-me te dizer uma coisa: foste aproximado. Você que fez algumas coisas erradas no passado e até agora te condenas, foste aproximado. Você que fez algumas coisas ainda ontem, estás a pensar que hoje já ele se afastou de ti, deixa-me te dizer uma coisa: foste aproximado. E sabe o que é que eu amo em Cristo? É que o que ele fala é eterno. Se ele diz que foste aproximado, foste mesmo aproximado. Foste aproximado. Então, amado, aprenda a viver consciente de que você está próximo dele. Não sinta mais ele. Não lhe veja mais. Creia só que você está próximo dele. Creia que você está próximo dele. A segunda coisa que a redenção nos traz, amados, escreva: alívio. 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 Alguém está sendo abençoado aqui? Alguém está sendo abençoado aqui? Glória a Deus. Alívio. A redenção nos traz
alívio. Na verdade, essa palavra redenção, ela quer dizer apolitroses no grego. E significa o que eu disse primeiro, pagamento com o preço do sangue. Segundo, significa alívio. E terceiro, significa libertação total. Amém? Então agora vamos ver alívio. Nos trouxe alívio. Quer dizer que por meio da redenção, nós recebemos alívio. Por meio da redenção, nós recebemos alívio. Pastor, onde é que isso está? Vocês lembram quando Jesus diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Eu receio que hoje também o tempo não será suficiente. Mas pronto. Se nós pregarmos o que Jesus nos mandou pregar, até Jesus voltar, e Ele nos encontrar a fazer o que Ele nos orientou, vai amar. Não interessa fazer muita coisa, é o que Ele nos orientou. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Avança. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aqui na minha versão está: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que eu disse alívio, amados? Entendam isso. Jugo representa que era colocado em 2 bois que levavam a mesma carruagem. Se chamava jugo desigual quando um dos bois tinha menos força que o outro. Amém? Então o que ia acontecer? Um ia carregar muito mais. Estamos a carregar peso de 20, mas só que eu peso 10 e outro pesa 30. O que pesa 20 vai estar a sofrer. Jesus está a dizer: como vocês vão andar comigo, andem bem junto a mim, porque o meu jugo é suave. Com quem diz: eu vou levar mais peso do que vocês. Então, quando você se aproxima de Jesus, a primeira coisa que acontece é alívio no teu coração. Porque pesos que você deveria levar, Ele começa a levar. E o meu fardo é leve. Por que isso aconteceu? Por que se tornou assim? Por que Ele falou isso? Permitam-me ir para Isaías 53:5 muito rapidamente. Isaías 53:5 muito rapidamente. Isaías 53:5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ou seja, Ele estava a dizer: o meu jugo é suave, porque eu já fui ferido por causa de vocês. E esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz, essa era a parte que eu queria chegar, estava sobre Ele. E por seus ferimentos fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amado, deixem-me colocar algo no vosso coração. Não permita que mais nada tire a tua paz. Ouça, não permita que nada tire a tua paz. Absolutamente nada. Porque quando a Bíblia diz o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, a Bíblia está dizendo que o castigo que fizeram em Jesus foi para a nossa paz eterna. Alguém está a entender isso? Não permita que te tirem a paz, que te roubem a paz. Porque o castigo para que você tenha paz já foi pago. Você não precisa se castigar por mais nada. Pastor, então vou fazer o quê? A situação pode ser algo muito doloroso, mantenha paz. A situação pode ser algo muito pesado, mantenha paz. Por quê? Porque se você se castigar mais, tentando procurar paz, você está tentando pagar um preço que só Jesus pagou. E por isso é que a Bíblia diz que no mundo há aflições. Pessoas do mundo não têm paz. Por quê? Porque a verdadeira paz só vem depois de Jesus Cristo pagar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se alguém te perguntar, por que você tem tanta paz? Você pode só responder: porque o castigo já foi sobre alguém. Se o castigo foi sobre alguém, então nós temos que ter paz. Vocês lembram quando nossa mãe chegava e perguntava: quem fez aquilo? Quem fez isso? O que fez, fazia que ia onde? Ia de castigo, certo? O que fez ia de castigo, e o que não fez nada, ficava livre a brincar. Parece uma coisa tipo que não tem nada a ver, né? Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Assim como a nossa mãe chegava e pegava no que cometeu e levava para ir castigar. E o
o que não fez nada ficava em paz. É como nós estamos no mundo. O que fez alguma coisa, já lhe levaram na cruz. Agora nós vamos caminhar por esse mundo em completa paz. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz está sobre a cruz. Então, independentemente do que esteja acontecendo no mundo, mantenha a paz. Pastor, estão a me falar mal. O castigo que me traz a paz já foi pago. Pastor, estão a me fazer isso. Eu tenho paz. Eu preservo a minha paz. Por último, amados, a redenção significa libertação total. Eu sei que vocês já ouviram: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aqui, a Bíblia fala de conhecer a verdade, para que você se sinta livre. E eu até concordo também, mas há algo muito mais profundo. Em Romanos 8:2. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Eu quero que vocês prestem atenção a isso, porque além de ser muito importante, é um pouco complexo. Veja, porque a lei do Espírito da vida, não, começa no 1, vocês conhecem. Sendo que o pagamento foi completamente feito, temos alívio, e agora eu estou a dizer que temos a libertação. Por quê, pastor? Porque agora, portanto agora, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Avança. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Sabe, amados, eu preguei isso a primeira vez em 2022. Parece um verso simples. Ao pagar o preço por nós, ao nos trazer alívio e ao nos trazer libertação total, isso tudo não pode acontecer sem que Ele nos dê a vida dele. Então, para que aconteça a redenção perfeita, é necessário a vida dele próprio operar em você. Porque se eu disser assim: Manuela, já paguei o preço por ti. Manuela, tens alívio da minha parte. Manuela, tens libertação total. Só assim, a Manuela andar na rua, ela pode não se sentir livre. Ela pode não perceber que já tem essas coisas todas dentro dela. Mas se eu dizer assim: Manuela, eu fiz isso tudo, mas a maneira como eu fiz isso tudo é te dando a minha vida. Por isso é que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce tenha a vida. A Bíblia ainda diz: todo aquele que tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Que vida? A vida dele. Então Ele não nos deu a redenção só pela simbologia da redenção. Ele nos deu a própria vida dele. Então, quando nós recebemos a redenção, recebemos o Espírito de vida de Cristo Jesus. Por isso é que a Bíblia está a dizer: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, quando você está em Cristo Jesus, há uma outra lei operando em você. Fora de Jesus há a lei da morte operando em você, mas em Jesus há a lei da vida operando em você. Fora de Jesus há a lei da morte, e na lei da morte está da lei do pecado e da morte. Qual é essa lei? O salário do pecado é a morte. Amém? E onde entra o pecado, entra a morte. Ou seja, se você é pecador, em alguma área, de alguma maneira, você vai morrer. É por causa dessa lei que bruxarias operam. É por causa dessa lei que macumbarias operam. É por causa dessa lei que coisas obscuras das trevas operam. É tudo lei do pecado e da morte. Só que quando você tem a redenção, a lei da vida começa a operar em você. A lei da vida começa a operar em você. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Ou seja, onde opera a lei do pecado e da morte, você já não está lá. Vocês estão a entender a gravidade disso? Onde opera a lei da morte, você já não está lá. Onde opera a lei do pecado, você já não está lá. Então te disserem assim: posso falar? Se você me deixar, vai ser amaldiçoado. Te disserem assim: um homem está a dizer: se você se me deixar comigo, se deixar comigo, não vai ser feliz. Te falarem assim: não vai dar certo, não vai dar certo na vida. Eu te praguejo. Pastor, vem uma senhora na minha porta, está a me lançar praga. A lei do Espírito da vida me livrou. Me livrou. Me livrou.
da lei do pecado e da morte. Para a lei do pecado funcionar, tem de haver um pecador. E para a lei da morte funcionar, também tem de haver um pecador. Tem de haver alguém que mereça a morte. Para a lei do pecado funcionar, tem que haver um pecador. Só que Cristo em nós se tornou Ele próprio pecado e nós fomos feitos justiça. Então quando a lei do pecado vem operar, em vez de encontrar os nossos pecados, encontra a justiça de Jesus. Por isso é que a Bíblia está a dizer que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei da morte e do pecado. Ou seja, enquanto a vida de Cristo operar em você, lei de macumbaria não opera mais. Enquanto a vida de Cristo operar em você, lei de pragas não opera mais. Lei de profecia de homem não opera mais. Enquanto a vida de Cristo operar em você, leis de uma nação não operam mais. Leis de uma organização humana não operam mais. Enquanto a vida de Cristo operar em você, lei do que as pessoas dizem contra você não opera mais. Pastor, por que o pastor está a dizer essas coisas? Para que vocês entendam que Jesus não só nos deu a redenção, como nos libertou completamente de tudo que pecado poderia trazer nas nossas vidas e de tudo que a morte poderia trazer nas nossas vidas. Pastor, mas nós não morremos. Mas a Bíblia diz que o último inimigo a ser tragado será a morte. Será morte. A morte é um inimigo derrotado. Só está à espera do final para que recebamos o corpo de glória. E vocês só estão a pensar na morte talvez física. Só estão a pensar na morte talvez de algumas coisas. Deixem-me chamar a vossa mente que doença é morte. Deixem-me chamar a vossa mente que tristeza é morte. Deixem-me chamar a vossa mente que qualquer coisa que não se parece com Deus é morte. Deixem-me chamar a vossa mente que doença, receio do futuro é morte. Falta de alegria é morte. Deixem-me chamar a vossa mente que tudo que está longe da original criação de Deus é morte. Deixem-me chamar a vossa mente que Adão morreu não no dia que entrou no caixão, mas no dia que saiu da presença de Deus. Deixem-me chamar a vossa mente que morte não é apenas morte física. Morte pode ser morte espiritual e morte eterna. Agora a Bíblia está a dizer, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso quer dizer que todas as palavras de morte já não podem operar em você, porque a lei do Espírito da vida te livrou. Todas as palavras de depressão já não podem operar em você, porque a lei do Espírito da vida te livrou. Então já não conta mais você sentar triste em algum lugar. Estás triste por quê, pastor? Estou triste porque falaram assim de mim. Pastor, estou triste porque falaram que eu não vou dar certo. Estou triste porque falaram que eu não sou ninguém. Come on. Todas as formas de morte fomos livres, porque agora opera em nós a lei do Espírito da vida. Opera em nós a lei do Espírito da vida. Pastor, se a lei da morte causa morte, a lei do Espírito da vida causa o quê? Vivifica. Se a lei da morte causa morte, se eu te falar, Amélia, tu não vais dar certo, tu ficas triste, porque eu liberei um espírito de morte. E se eu agora liberar o espírito de vida, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Então, em nós, amado, não opera o espírito de morte, opera o espírito de vida. Então, Cristo nos deu a liberdade de nós voltarmos a falar as coisas e comunicar vida para elas. Se você já foi pago o preço da tua libertação, você tem alívio, você é livre totalmente. Isso quer dizer que agora você tem liberdade, para que com o Espírito que opera em você, você começar a vivificar as coisas. Coríntios diz, primeiro Adão era um homem vivo, mas o segundo é um homem vivificante. O que eu quero dizer com isso? Se você é o segundo Adão, quer dizer que você dá vida às coisas. Quer dizer que você dá vida às coisas, amado, presta bem atenção. E se você não tem condenação, quer dizer que você tem liberdade para falar. Você não tem condenação, você tem liberdade para falar. Pastor, então o que eu digo? Você tem espírito de vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. E o espírito de vida está em você. Isso quer dizer que cada vez que você falar, você vai liberar o quê? Espírito e vida. Sabem, amados? Algumas coisas nas vossas vidas não acontecem porque além de diabo vos ter prendido, vos fechou a boca. Mas hoje, vocês sabem que o preço foi pago, que a libertação foi total e que vocês estão aliviados. E sabem mais como bônus, que a lei do Espírito da vida agora opera em nós. O que não tem vida na tua vida não vai ser ressuscitado pelo pastor. Vai ser ressuscitado quando você começar a falar. Porque a libertação, a redenção foi eterna. Foi eterna.
usa a tua boca para mudar tudo que o diabo transformou. Onde ele falou que não ia dar certo, usa a tua boca para declarar que vai dar certo. Onde ele falou que tem morte, usa a tua boca para declarar que tem vida. Onde ele falou que tem enfermidade, usa a tua boca para declarar que tem cura. Onde ele falou que tem derrota, usa a tua boca para declarar que tem vitória. Onde ele falou que tem perdido, usa a tua boca para falar que tem achados por Cristo. Onde ele falou que tem mortos, usa a tua boca para falar que Lázaro não está morto. Vocês não entenderam? Onde ele falou que tem morto, usa a tua boca para falar que Lázaro dorme. Onde ele falou que tem morte, usa a tua boca para falar que Lázaro dorme. Usa a tua boca para falar que Lázaro dorme. Pastor, o que o pastor quer dizer com isso? Até Jesus chegar naquele lugar, Lázaro estava morto. Até você chegar em alguns problemas da tua família, não tinha solução. Até você chegar em algumas sessões da tua casa, não tem solução. Todos pensaram que Lázaro morreu. Mas Jesus foi o que disse: ele dorme. Ele dorme. E eu quero dizer profeticamente para algumas pessoas aqui: tua saúde não está morta, ela dorme. Tua felicidade não está morta, ela dorme. Tua bênção não está morta, ela dorme em você. Sabe, tua alegria não está morta, ela dorme. Se você é livre, coloque-se em pé e comece a declarar vida para todas essas coisas. Por quê? Porque Lázaro não está morto, ele dorme. Ele dorme. Ele dorme. Ele dorme. Ele dorme. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém pode dar um glória a Deus? Ai, ai, ai. Tua alegria não está morta, ela dorme. Ela dorme. Teu futuro não está morto, ele dorme. Tua saúde não está morta, ele dorme. Ele dorme. Ele dorme. Não está preso, dorme. Ele dorme. Ele dorme.